CBN, na cobertura das eleições. Apresentação: Débora Freitas e Guilherme Muniz. Com 82,46% das urnas apuradas aqui na capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, aparece à frente com 59,65% dos votos. Guilherme Boulos, do PSOL, com 40,35%. Quem está com a gente é Vera Magalhães, colunista, comentarista da CBN e também do jornal o Globo. Oi, Vera, boa noite. Oi, Débora. Oi, Muniz. Boa noite para vocês, para os ouvintes. Boa noite, Vera. Mais de 80% das urnas apuradas, o Datafolha já projeta a vitória de Ricardo Nunes. Como falávamos aqui mais cedo, não há surpresa, era o que indicavam as pesquisas de intenção de voto. Acho que você é a pessoa mais indicada para fazer um resumo aqui de como foi esse caminho, essa trajetória de Nunes até esse ponto. Pois é, Débora, até escrevi uma matéria hoje para o Globo, de bastidores a esse respeito, de como um candidato, que chegou à prefeitura em razão de uma tragédia, que foi a morte do prefeito reeleito Bruno Covas, ainda em 2021, muito no início desse mandato, e era alguém desconhecido, sem experiência anterior de passagem pelo executivo, sem nunca ter sequer disputado uma eleição majoritária. Passou um bom período desse mandato longe dos holofotes, mas fazendo muita entrega para a periferia, por meio de obras ali, muitas delas em caráter emergencial, ou seja, sem licitação. E isso rendeu a ele, antes de se tornar conhecido do grande público, uma capilaridade nessa periferia que é o grande responsável pela sua reeleição. No primeiro turno, a disputa foi muito acirrada, acabou tendo o componente da entrada do Pablo Marçal, que trouxe um fator de imprevisibilidade para uma disputa que antes se imaginava que ficaria polarizada entre Nunes e Guilherme Boulos, e não ficou. Nunes acabou passando em primeiro lugar para o segundo turno, mas muito ali, com uma diferença muito pequena de votos, e graças a essas obras nos fundões da cidade, nas chamadas franjas da cidade, franjas geográficas da cidade. E agora, no segundo turno, é que ele ampliou essa votação, aí sim, com um voto mais ideológico, com aquele voto bolsonarista que tinha ficado muito ali com o Pablo Marçal e que aí, em razão da disputa com o Guilherme Boulos, acabou optando pelo prefeito. Então, no primeiro turno, uma votação muito geolocalizada e muito dependente dessas obras da prefeitura. E aí sim, no segundo turno, um voto mais ideológico de centro-direita, que acabou definindo um resultado que até aqui vai se mostrando até superior ao que mostravam as últimas pesquisas. As pesquisas de ontem apontavam uma diferença menor de votos entre Boulos e Nunes, e ela acabou se mostrando um pouco mais elástica. A gente tem que ver até chegar a 100%, mas até aqui algo como 60 e 40, e ontem a Quest previa 55 a 45 e o Datafolha 57 a 43. Vera, eu queria te ouvir sobre esse fato aí do dia, que foi a manifestação do governador Tarcísio de Freitas, falando sobre uma tentativa do PCC de influenciar votos a favor de Boulos. Fato que agora vem tendo repercussões no TRE, na polícia, enfim. E você escreveu nessa sua apuração hoje no Globo como o Tarcísio foi importante para tornar Nunes competitivo. Qual o saldo desse movimento para os próximos dias, seja para eventuais candidaturas do próprio governador, seja inclusive aí para o início de uma eventual gestão de Nunes? Como é que você viu esse movimento dessas últimas horas, Vera? Então, vou separar a resposta, que eu não acho que esteja necessariamente interligado. Essa declaração de hoje a respeito de um suposto salve de lideranças do PCC a partir dos presídios em favor da candidatura do Ricardo Nunes, isso é algo absolutamente impróprio, inoportuno. Um governador não pode fazer isso em relação a dados que, se existem, são sigilosos e aos quais a sociedade não teve acesso prévio, e que não passaram por um escrutínio ali de veracidade e de, enfim, de que são autênticos, etc. Então, isso não poderia ser feito no dia da eleição
sem que a candidatura do Guilherme Boulos tivesse tempo de pedir um direito de resposta, de obter qualquer tipo de reparação viável. Então, achei muito surpreendente, fora do tom que o próprio Tarcísio vinha assumindo nessa candidatura. Eu falei, abri inclusive a matéria de bastidores do Globo, mostrando que no debate da Globo ele que procurou o Boulos e procurou cumprimentá-lo e estabelecer ali um diálogo com ele, etc. Então, não entendi essa fala. Muitos integrantes da campanha do Nunes com os quais eu conversei ao longo do dia de hoje também não entenderam, também se surpreenderam, acharam fora do tom. Então, é algo que ele vai ter que responder, porque está judicializado já. Agora, eu não acho que isso tenha influenciado fortemente no resultado, embora nunca pudesse ter sido feito, seja absolutamente impróprio. Em relação a voos nacionais do governador, desculpa, eu avalio que vai depender muito do que for feito com o bolsonarismo. Vera, pode tomar uma aguinha aí, viu? É melhor você tomar uma aguinha, porque você está falando desde cedo, você está participando intensamente dessa cobertura, pronto. Vai depender muito do que o Bolsonaro vai determinar como sucessão dele, Débora, porque ele está inelegível, nada indica que isso vá se alterar, que ele vá conseguir reverter essa inelegibilidade, seja no Judiciário, seja no Congresso. Então, ele vende isso mais como uma maneira de manter a sua tropa unida do que como uma coisa com viabilidade concreta, mas ele não quer antecipar a escolha desse sucessor, até para não perder esse espólio e não perder uma margem que ele tem de pressão sobre as instituições, porque essa situação ainda pode piorar, né? Tem vários inquéritos em que ele é investigado, que ele pode vir a ser indiciado, depois denunciado, responder a processos. O inquérito do 8 de janeiro, o inquérito daqueles atos antidemocráticos na vigência ainda do seu governo, quando ele tentou levar os comandantes militares para uma postura de contestar o resultado da eleição. Então, ele quer manter a tropa unida até para responder a esses processos. Então, ele vai segurar o quanto ele puder qualquer aliado que tente se viabilizar. Ele fez isso com o Caiado, inclusive entrando em confronto com o governador de Goiás e perdendo, porque Goiânia venceu o candidato do Caiado e perdeu o candidato bolsonarista. Ele fez isso também com o Ratinho Júnior, tomando ali uma derivada na eleição de Curitiba, e mesmo o seu partido PL estando na vice da chapa vencedora de hoje, do Eduardo Pimentel, ele apoiou a Cristina Grêmio, que acabou ficando em segundo lugar. E enfim, ele está tentando segurar a onda o máximo que ele pode e manter a tropa da direita unida em torno dele, o que nessa eleição a gente já viu não é tão simples. A direita se pulverizou um pouco, surgiram novas lideranças, então acho que ele não terá vida fácil com isso. E aqui em São Paulo, a vitória vai ser creditada muito mais ao Tarcísio do que a ele, Bolsonaro. Vera, sem querer ser futurologista, mas ainda falando de futuro, né? O Nunes deu uma declaração hoje de manhã, logo depois que ele votou. Vou trazer as aspas aqui, tá? Literal. Talvez seja minha última eleição, se eu for reeleito e fizer uma gestão com boa avaliação. A primeira-dama acabou interrompendo, né? Nem ela acreditou. Normalmente são as vitórias, os bons resultados que alimentam a ambição, né? Mas para alguém que chegou onde nunca imaginou que chegasse, Débora, me parece um realismo dentro do que faz sentido, entendeu? O Nunes era um vereador, ele tem um perfil de um vereador, ele conhece a cidade na palma da mão, conhece os bairros, conhece a ponte que foi construída ali, a pinguela que foi construída acolá, quantas UPAs, quantas UBSs, isso que ele gosta, isso que ele tem como característica. Mas ele tem zero, praticamente, carisma pessoal, magnetismo, essa característica de ser uma liderança. Ele precisou ser empurrado o tempo inteiro. Construiu-se uma frente de 10 partidos para dar a ele maior tempo de TV e tempo de mostrar essas obras. Uhum. O governador pegou ele debaixo do braço e saiu com ele rodando a cidade. Ele não é bom de debate. Ninguém imagina que ele vá se projetar como candidato, por exemplo, a governo. Ele pode vir a ser deputado federal. Tem chance disso acontecer. Acho que teria facilidade, deputado estadual. Eventualmente, senador da República, mas
para um cargo maior no executivo, não acho que ele deseje e nem que ele tenha força política, capital político próprio para isso. Bom, Ricardo Nunes eleito em São Paulo. 90,11% das urnas apuradas. O prefeito reeleito, na verdade, com 59,57% dos votos neste momento. Guilherme Boulos com 40,43%. Vera Magalhães, muito obrigada, viu, pelo papo. Boa noite para você. Obrigada a vocês, uma ótima cobertura para a CBN. Amanhã, às 8 da manhã, estaremos aí no mesão dos colunistas fazendo uma geral dos resultados. É isso aí, até amanhã.